Continuando com a nossa diversão, a gente tinha parado na questão 7, né? E esse exercício aqui pede para a gente verificar a solução do exercício 6 usando esse método do ponto aí, que consiste no quê? Bom, quando tu resolve uma questão, eu não sei se ele usa o exemplo 6, não, aqui ele usa o 4. Então tu resolveu a questão e encontrou o intervalo para o qual os valores aqui tornam a inequação verdadeira. Por exemplo, nesse teu caso aqui, a tua inequação é 5x, menos 5x mais 2 dividido por menos 3. E qual afirmação tu está fazendo aqui? Que isso é maior do que x mais 2. E não precisa se assustar, eu já pego o ritmo de novo, tá? Sei que eu estou um pouco mais lento hoje na leitura aí, mas é só questão de uns 5 minutinhos e eu já volto ao ritmo normal. Então, temos a nossa inequação, a gente resolveu isso daqui e a gente encontra o intervalo de valores para os quais tu pode substituir o x por qualquer um desses valores. Isso aqui vai ser verdade, ou seja, o lado esquerdo, esse menos 5 vezes o x, vezes esse valor aí, mais 2 menos 3 vai ser maior do que x mais 2. Por exemplo, se a gente olhar nessa questão aí, e olhar para o intervalo aqui, o que tu tem? Tu tem que começa no 4, mas não inclui o 4 como um valor que torna essa... que se tu substituir, né, trocar pelo x lá, vai tornar aquela afirmação ali verdadeira. Nesse caso aqui não é verdade, o 4 não faz parte, mas a partir do 4 aqui até o infinito, né, parte positiva aqui, qualquer um desses valores que tu escolher vai tornar essa inequação verdadeira. E se tu pegar qualquer valor menor do que 4 ou igual ao 4, aqui na nossa reta, qualquer um valor que tu pegue aqui, isso daqui vai ser falso, tá? Ele não vai ser verdadeiro e esse lado esquerdo não vai ser maior do que o direito. Então, para testar, ele escolheu o zero por simplicidade. Quando substituir o x por zero, tu vai fazer tuas continhas aqui, tu vai chegar com 2 dividido por menos 3, e está dizendo que isso é maior do que 2. Isso aqui é falso, essa afirmação aqui é completamente falsa. Por quê? Mesmo que não fosse uma fração e não fosse 2 dividido por 3, tá? Se isso aqui fosse positivo, ainda assim esse lado ia ser menor, não ia ser maior do que 2. Mas tu ainda tem o problema do sinal aqui, ó, é negativo. Então esse número aqui, não importa o valor que dê nessa divisão, é um número negativo. E isso não é maior do que 2, tá? Que é positivo. Muito bem, então se a gente pegar um número que está fora do intervalo aqui, que tu encontrou de valores que tornam a tua inequação verdadeira, né? Ou essa afirmação que está sendo feita aqui verdadeira, e eu prefiro pensar assim, né? Pensar que isso aqui eu estou afirmando que menos 5x mais 2 menos 3 é maior do que x mais 2, e aí o x aí tu encontra nos valores e tudo mais. Mas tu tá fazendo essa afirmação, tu tá dizendo que o lado esquerdo é maior do que o lado direito. E aí tu procura os valores para os quais isso é verdade, né? Daí geralmente tu encontra um intervalo de valores aqui. Muito bem. Então ele quer que a gente use esse mesmo método aqui, método, para testar o exercício 6. Vamos voltar, porque o exercício 6 tá aqui, ó. Essa inequação. Você já resolveu essa equação, já resolvi. X é bem parecida com o exemplo que a gente acabou de ver. X mais 1 menor do que 3, tá aqui ela, né? X mais 1 dividido por menos 3, desculpa, isso é maior ou igual a menos x mais 1, que é o que está escrito aqui, maior ou igual a menos x mais 1, exatamente. Então a gente resolveu isso aqui, ou seja, isolou o x, e com isso tu consegue descobrir qual o intervalo de validade da tua inequação. Eu só vou pedir para esse vagabundo aqui não ficar sublinhando as coisas como se estivesse errado. Não está errado. E o desgraçado abre o negócio aqui. Parabéns.
Parabéns. Exatamente isso. Tá? Então a gente encontrou o nosso intervalo de validade, ou seja, os valores de x para os quais essa afirmação é verdadeira. Qual a afirmação? Que x mais 1 dividido por menos 3 é maior ou igual, pode ser maior ou pode ser igual a menos x mais 1. Bom, o que o método sugere que a gente faça? Ele sugere que tu teste isso daí das duas formas, ou seja, tu pega um valor que está dentro desse intervalo aqui, ó. Tu está dizendo que os valores aqui dentro são válidos e vão tornar essa afirmação aqui verdadeira. E tu pega um valor que está fora desse intervalo. O valor que está aqui dentro vai ter que tornar a afirmação verdadeira e o valor que está fora deste teu intervalo tem que tornar ela falsa. Então ele quer que a gente teste, é o que a gente vai fazer. Copia aqui. Bom, vamos escolher um valor aqui, vamos ser inteligente. O que esse símbolo significa? Significa que o 2 faz parte deste intervalo. Então eu posso escolher o valor 2 e posso dizer que x é igual a 2. Eu deveria fazer isso? A gente escolheu um outro valor ontem, acho que ontem não, mas o dia que eu resolvi isso aqui para testar, né? Um valor que... Mas não importa. X vai ser 3, tá? Não vai ser o primeiro número ali, mas vai ser 3. Então eu vou escolher outro valorzinho aí. E 3 está dentro desse intervalo que vai de 2 até mais infinito, né? Então, primeiramente a gente vai testar com um valor que é para essa afirmação que se manter verdadeira, né? Um valor que torna essa afirmação verdadeira. Então, x igual a 3. O que eu faço aqui? Vamos copiar tudo de novo. Vamos colar aqui. Então, onde tem x, tu troca por 3. Então, bem simples, né? Pronto. Substituir por 3. E agora? Agora tem que fazer as contas, né? Vou só me arrumar aqui na minha cadeirinha. E vamos lá. 3 mais 1 dá 4. Isso é 4 dividido por menos 3, que eu já vou colocar o sinal ali fora, tá? Então é a mesma coisa que escrever menos 4 sobre 3. Mesmíssima eu disse menos 4 sobre 3, obrigado. Mesmíssima coisa. Tá, se do lado esquerdo saiu isso daqui, e aqui não é igual, cara. Tô muito acostumado com equação, né? Tu pega aí na equação, tu tem que aprender que não é os mesmos sinais. A tua afirmação aqui é que menos 4 terços tem que ser ou maior do que o que vai resultar. Quem é que foi a pessoa que teve a brilhante ideia de que se tu clicar aqui e tentar selecionar eles, ela vai jogar lá pra cima daí, sair selecionando tudo. Não sei quem foi a pessoa inteligentíssima que fez isso. Então, isso aqui, esse menos 4 terços tem que ser ou maior do que menos 3 mais 1, que dá menos 2, ou isso tem que ser igual. É uma das duas possibilidades nesse caso aqui, que a gente tem maior ou igual. Então, vamos verificar. Bom, igual não vai ser, né? 4 dividido por 3, menos 4 dividido por 3 não vai ser igual a menos 2, tá? Isso aqui não vai dar 2, essa divisão. Então, já vi que já nessa parte falhou. Mas 4 para 3 vai dar quanto? Vamos só verificar isso. Calculadora. Vamos lá, meu bichinho. Me ajuda hoje, que eu te ajudo amanhã. 1,33. E assim você vai. Então, vamos ludicamente, vamos deixar assim aqui, ó. Não gosto muito, mas só pra gente poder verificar, vou fazer uma comparação bem direta aqui, ó. Então, o que resultou isso daí mais ou menos aproximado, tá? É mais ou menos 1,33. Então, menos 2. Então tá, menos 1,33 não é igual a menos 2. Pronto, isso aí já ficou bem claro. Nem de longe. Então, se ele não é igual, ele tem que ser maior. Para que o meu intervalo aqui de valores, né, que torna isso verdadeiro, seja
para que esteja certo isso daqui, ó, o método de tu verificar, né, se a tua resposta está correta. Então, e não importa o valor que eu escolhesse aqui, desde que o valor fosse maior ou igual a 2, tá? Podia ser 100, podia ser 1000, podia ser 25 bilhões. Qualquer um desses valores aí deveriam tornar essa afirmação verdadeira aqui, ó, de maior ou igual. No meu caso, eu escolhi o 3 para facilitar a minha vida. Então vou pegar um número muito grande que não tem nem porquê. Então a gente já percebeu que uma das possibilidades não é verdade, tá? Não é igual. Então tem que ser maior. Então menos 1,33 é maior do que menos 2? É maior. Porque menos 1,33 está mais próximo do zero do que 2. Mas, sabe, essa coisa de próximo do zero, longe dele. Olha, vamos lá. Essa coisa funciona assim. Tu tem valores do tipo menos 3, vamos dar 2 espacinhos aqui, aí menos 2, 2 espacinhos, menos 1, 0, 1, 2, 3. Neste caso aqui, agora ignorar sempre, meu bem, muito obrigado. Aí ele vai deixar isso daqui para incomodar, né? Que é um... Tá, daí tirou, pronto. Tá, como é que funciona? Se o número tá do lado esquerdo aqui do zero, quanto mais próximo do zero o número tiver, maior ele é. Então, nesse caso aqui, se o número tá à esquerda do zero, o menos 1 é o maior aqui, né? Se a gente estiver olhando só para o menos 3, menos 2 e menos 1, você vai perguntar qual deles é o maior. Bom, aí não precisa nem dizer, né? É o menos 1. Agora, nesse caso para a direita, aí é o que estiver mais afastado do zero aqui. Quanto mais longe do zero, melhor. E nesse caso, o maior número seria o 3, que é o que a gente já está acostumado, né? São os números do nosso dia a dia, tratando de dinheiro, tratando de fazer qualquer conta básica aí. Então, na parte positiva dos números, tu já está acostumado a trabalhar. Na parte negativa, aí existem as dificuldades. O que tu tem que saber é isso. Quanto mais próximo do zero tiver o número, melhor, maior vai ser ele. Então, o menos 3 nesse caso é o menor de todos. Então, Cis, muito bem. Essa é uma forma de olhar. Então, isso aqui, menos 1,33, é maior do que menos 2. Logo, isso daqui, uma das condições foi atendida, então tá tudo bem, essa inequação é verdadeira, tá? Esse valor torna essa afirmação aí verdadeira, melhor dizendo. Porque até falar da maneira mais correta eu não sei. Então, às vezes eu estou falando o valor torna a equação verdadeira ou a inequação. Eu falo inequação verdadeira, eu prefiro falar, então já que eu não tenho certeza, na afirmação que está sendo feita aqui. E essa é a nossa afirmação. Que o valor é maior ou igual. Ele pode, nesse caso, não, ele atende um ou outro, né? Ele não tem como atender aos dois ao mesmo tempo, né? Não tem como um número ser maior do que o outro e igual ao outro. Então não faria sentido, então não te preocupa, só tem que atender uma das duas afirmações que está sendo feita. E nesse caso é que esse valor é maior do que esse daqui. Simples assim. Então a gente constatou que para um número dentro do nosso intervalo aqui que tu determinou, né? Seria o intervalo de validade dessa inequação aí. O intervalo de valores que tornam essa afirmação verdadeira. Para qualquer valor desses que tu substituir por x aqui, essa afirmação é verdadeira, né? Torna-se verdadeira. Agora, escolhendo um valor fora do intervalo, que é a segunda parte, né? Nesse caso, se tu pegar um valor fora, a afirmação tem que ser falsa daí. Não pode funcionar, né? Então, vamos escolher sabiamente, né? Ninguém vai ser bobo. A gente escolhe x igual a zero, né? Porque zero não faz parte do nosso intervalo, que vai de 2 até mais infinito. Tá, é um valor razoável aí pra gente não sofrer muito. E se eu quiser escolher o 1?
o 1 não está dentro deste intervalo. É verdade. E se tu quiser escolher o menos 1 ou o menos 2000, tu pode. Também não fazem parte desse intervalo. Então, tá bom. Então eu vou escolher lá, que eu sou nojento, menos 1. Pronto. Eu escolhi x igual a menos 1 e quero testar esse valor aqui. Então, parabéns pra ti. Seja feliz com a tua escolha, cara. Dá um Ctrl C aqui e cola aqui. E agora, aonde tem x, obviamente, a gente vai substituir por menos 1. Lembra? Essa igualdade garante que tu pode fazer isso. São coisas iguais. Então, são coisas equivalentes. Tu pode substituir. Eu sei que eu tô falando e repetindo isso para quem assistiu mais de um vídeo, já deve estar começando a achar isso chato. Mas se tu soubesse a quantidade de pessoas que tem dificuldade de olhar para isso daqui e falar, não, beleza, então aonde tiver um x, se eu quiser achar conveniente, eu posso trocar por menos 1? Pode. Aonde tu vê um x aí, tu pode trocar por menos 1 dentro dessa questão aqui que a gente está resolvendo, se tu achar conveniente. Então, aqui eu estou vendo um x também. Eu quero trocar por menos 1 porque é mais conveniente para mim. Então, vamos botar o menos 1 aqui. Pronto. Agora a gente faz as continhas. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, na parte de cima da nossa fração, ficou 0. E 0 dividido por menos 3 é 0. Continua sendo, né? Por enquanto é 0. Quando for fazer álgebra linear, se um dia tu for fazer, aí talvez não seja. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho menos 1, tá? Tá vendo só um sinal de menos aqui, mas é por conveniência, porque o que está acontecendo aqui é isso daqui, ó. Tu tem um menos 1 que está multiplicando esse outro número aí, o x, que no nosso caso agora vale menos 1 também. Ah, mas então por que não bota o 1 junto aí? Por que ele não aparece aí? Para não gastar, né? Não tem porquê, já todo mundo aceita que é assim, tu se acostuma a escrever desse jeito. Não precisa ficar colocando 1 toda hora, né, cara? É conveniente não colocá-lo, todo mundo sabe que ele está aí. Então se todo mundo sabe que ele está aí, pronto, acabou. Então menos 1 vezes menos 1 dá 1, né? Multiplicação, os sinais são iguais. Se eu estou multiplicando dois números que o sinal deles é igual, vai ser positiva a resposta. Pouco importa. Bom, não tem muitas opções, né? Ou eles vão ser os dois negativos ou vão ser os dois positivos. Mas de qualquer forma, a melhor maneira de olhar para isso é lembrar sempre que uma multiplicação e os dois números são, os dois sinais ali são positivos, são o mesmo sinal, né? Iguais. Então vai ser positivo a resposta. O valor, né, vai ser positivo. Enfim. Então aqui eu tenho 1 e 1 mais 1, que é o que resulta disso daí, dá 2. E aí a gente tem essa afirmação aqui, que 0 é maior ou igual a 2. Ou igual. Se tu tivesse que abrir isso em duas afirmações diferentes, tu faria 0 maior... Oh, peraí. Só como tu deveria ler isso daqui ou interpretar. Isso aqui está dizendo que 0 é maior do que 2 ou 0 é igual a 2. Para essa afirmação ser verdadeira, uma dessas duas aqui tem que ser verdadeira. Então, se a gente olhar bem, 0 não é maior do que 2. Isso aqui é falso, essa afirmação. E 0 também não é igual a 2. Logo, para x igual a menos 1, a gente não consegue tornar essa afirmação verdadeira, logo não é um valor, tá? Não é uma solução para... agora melhorou, né? 0 não é uma solução para essa inequação. E entenda por solução tornar essa afirmação aqui verdadeira. 0 não torna essa afirmação verdadeira, 0 não é uma solução desta inequação. Acho que agora a gente chegou em alguma coisa. Então, beleza, a gente testou o método e o método manda. Pega um valor
dx aqui que esteja dentro do teu intervalo, que tu falou que todos os valores aqui dentro são válidos e vão ser soluções para a tua inequação. E aí, isso aí vai ter que tornar a afirmação verdadeira, né? E pega um valor fora do teu intervalo. A gente fez isso e constatou que para o valor dentro do intervalo, ele era uma solução da nossa inequação e o valor que a gente pegou fora do intervalo não era uma solução. Então, com isso a gente já está mais confiante de que a gente tenha acertado a questão. Enfim, vamos continuar. Na verdade, vamos ver se o livro apresentou uma solução para isso. Não, não é aqui. Essas questões pequenininhas, ele já fica na página aqui embaixo, né? Mas tá onde? Tá, aqui tá o exemplo e as respostas estão aqui. 5 e 6. E cadê a resposta 7? Fica só na minha cabeça, então? Ah, não, eu voltei pra 6, desculpa. Desculpa, eu já tava reclamando. A resposta pode variar. Pode, né? Eu escolhi o valor 3 lá dentro do intervalo e fora eu escolhi o menos 1. O autor poderia pelo menos escolher dois valores arbitrários aí qualquer e falar, tá, eu escolhi, sei lá, o 5 e fora do intervalo o 0, por exemplo. E testei, e mostrar esse teste aí. Mas não, fica pela gente mesmo. Mas não tem problema, a gente já entendeu. Já compreendemos tudo o que há para compreender. Tá? Inequações na forma A, daí tu tem o valor, né, aqui está entre dois outros valores. Então x, no caso, a nossa variável está entre valores. Legal. Vamos ver o que ele diz. Uma inequação da forma x maior do que a e menor do que b é um tipo de compound, que eu não sei o que significa. Uma inequação compound, sei lá. Eu não sei dizer, mas de qualquer forma, o x vai ter que atender essas duas afirmações, vai ter que tornar essas duas afirmações verdadeiras, né? Nesse caso aqui, a gente está considerando maior, x ele tem que ser maior do que a e o x também tem que ser menor do que b. É isso aí. Então, só isso. Grandes coisas. Vamos lá. Define duas. Tá. Uma das define simultâneo. Tá. Define duas condições simultâneas para a quantidade x. Então, o x tem que ser maior do que a e o x tem que ser menor do que b. Tá. Duas condições. Legal, bacana. Então a solução dessa compound, eu vou dar uma olhada no que é isso. Fiquei curioso para saber como é que eu vou escrever. Como é que se escreve, né? Como é que eu vou escrever? Compound. Compound. Inequação. Inequality. Vamos ver. É uma sentença com duas inequações, statements. Tradução. Vamos tentar assim. Tá vendo? A primeira resposta, esse é o problema da... Só quero ver, inequação composta, tá bom. Então é tipo nada, deixa quieto, eu já ia falar. Ela tá misturando com funções, não. O problema das respostas agora é isso daqui, ó. Que tu puxa e a primeira coisa que te aparece aqui no Bing ou no Google, oi, por que tu tá usando isso aí? Porque eu voltei a usar esse navegador aqui e eu ainda não configurei as coisas, fiquei com preguiça e é isso aí, tá? Paciência comigo, uma hora eu torno o Google o navegador, o buscador padrão aqui e tudo mais. Por enquanto fica desse jeito. O que eu queria falar é que tu faz uma pesquisa por alguma coisa e a primeira resposta que tu tem é de uma IA e não de um site, né? Então, mas é só tu dar uma giradinha para baixo aqui na bolinha do mouse e tu já vai ter outras
outras opções. O problema é que às vezes a gente tá com pressa e tu lê aquilo ali meio por cima e aceita a informação que tá aqui. Hoje em dia, olha, sim, para resolver questões é tudo bem, mas eu não sei, tem a parte mais teórica, eu não gosto muito de IA, tá? Eu não gosto. IA para a parte teórica de matemática, de física, ou para qualquer coisa, geografia, história, não me agrada. Prefiro um livro que já foi escrito há muito tempo, as pessoas já avaliaram aquele livro, já conhecem o autor e tudo mais, do que confiar nisso daqui, nesses textinhos. Agora, continhas que eu tenho como verificar na hora se aquilo é verdade ou não, ou a parte de programação que eu testo praticamente na hora, né, os pedaços de código, tudo bem. Agora, essa parte teórica que tu aprender história usando a porcaria de uma IA ou geografia, eu não recomendo. Não, sinceramente, eu não recomendo. Pegue livros, pegue livros. Ai, mas os autores, eles têm gostos diferentes, têm partidos políticos diferentes, ideologias tão distintas, cada um conta a história de um jeito. Tá vendo? Tu sabe disso. Já é um começo. Então tu não é obrigado a acreditar no primeiro livro que tu lê, não é verdade? Tu compara fontes, busca em outros lugares, tá vendo? Se tu sabe que as pessoas têm tendências e quando elas vão contar uma história, não importa que história seja, elas vão sempre puxar pro lado delas. Se tu tem noção disso, então leia autores que não concordam um com o outro, que tem divergências, né? Que tu sabe que um faz críticas a respeito do outro, leia os dois. E aí disso tudo tu começa a tirar as tuas conclusões, ver o que faz mais sentido, ou procura outro que busca ser um pouco mais neutro nos assuntos. E é assim que a gente vai aprendendo. Mas ficar aqui nesses textos de IA aí para parte teórica de, sei lá, eu já falei geografia, física, português, eu não recomendo muito não, tá? Não vale muito a pena. A parte prática, continhas, pedacinhos de código, isso aí é maravilha. Tu testa na hora ali, tu verifica na hora se aquilo ali faz sentido ou não. Agora, um texto grandinho diz aí, não. Então, inequações compostas, beleza. O que mais que ele tem para dizer? A solução de uma equação do tipo x maior do que a e menor do que b é uma intersecção de duas inequações, que seria o x maior do que a e o x menor do que b. Para resolver uma equação composta, such as, do tipo menos 2, 3x tem que ser maior ou igual a menos 2, mais 1, esse 3x mais 1 ele tem que ser maior ou igual a menos 2, ou ele tem que ser menor do que 5. O que a gente faz? A gente resolve as equações dividindo em partes, tá? E a gente isola a variável aí para cada um dos pedaços. A gente já vai ver isso, não te preocupa, simplesinho, tranquilinho. Então resolva a nossa bela inequação. Menos 2, 3x, olha, reaproveitou quase tudo. Qual que é o exemplo? 5. Exemplo 5 então, pô. O que eu tenho aqui, meu bem? Menos 2. Isso, tarará, vamos pegar aqui. Isso tem que ser menor do que 3x mais 1. 3x mais 1 e 3x mais 1 tem que ser menor ou igual, desculpa, tem mais essa pequena ressalva aqui. Tem que ser menor ou igual a 5. Então, e agora, meu Deus do céu, e agora como é que faremos uma coisa desse tamanho? Bom, a gente já fez, né, no início do livro lá, início dos vídeos, a gente já chegou nessa parte. Mas desse daqui a gente não viu nada ainda. Então, como é que a gente resolve? Bom,
tenta chegar primeiramente em respostas que contemplem uma afirmação de cada vez, ou seja, um conjunto solução ou valores que são solução para essa primeira parte aqui, que está dizendo que 3x mais 1 tem que ser maior ou igual a menos 2. Aí tu isola a variável, faz como se fosse uma inequaçãozinha simples, tá? Que nem essa que a gente vinha fazendo. Então tu vai encontrar os valores de x que tornam essa primeira parte verdadeira. Primeira afirmação aqui verdadeira. Então, primeiro passo. Então, se a gente vai dividir isso em 2, a gente vai ficar com menos 2. Aqui eu já vou deixar organizadinho, porque o x sempre fica na esquerda, né? Então escreve 3x mais 1. Como não tem problema, então, por conveniência. E não te esquece que 3x mais 1 tem que ser maior ou igual a menos 2. Então a boquinha agora tem que estar virada para ele, né? Do mesmo jeito que ela está virada aqui nessa parte. Está virada por 3x e aberta. Aqui ela também está virada e abertinha. Então, isso aí tem que ser maior do que menos 2. Maior ou igual. É uma ou outra. Tem duas possibilidades aí. Uma delas tem que ser verdadeira. Pelo menos uma. Como é que a gente vai... Ô, cadeirinha vagabunda. Isso aí, faz barulho mesmo. Então, isolar o x. Primeira coisa, subtrai um dos dois lados aqui. Então vai ficar com 3x. Vou ter que copiar isso aqui. Vou copiar para facilitar minha vida. Então, menos 2 menos 1, menos 3. E agora? Esse aqui ele facilitou bastante pra gente. Então, x... Então, tu vai ter que dividir os dois lados por 3, né? Tu vai ficar com x maior ou igual a menos 1. Então, qual é que é o nosso primeiro intervalo aqui? De números, de valores, para os quais eu vou ter essa afirmação que vai ser verdadeira, né? Se eu substituir o x, sei lá, por 5, vai tornar essa primeira parte verdadeira, porque 3 vezes 5 dá 15, mais 1 dá 16, e 16 é maior do que menos 2. Então 5 é um valor. Por que eu sei disso? Porque eu sei que ele estava dizendo que o x tem que ser maior ou igual a menos 1. Então se a gente for representar esse intervalo, ele começa em menos 1 de valores, e o menos 1 está incluído, né? Porque maior ou igual, e vai até o infinito e além. Então mais infinito, né? Cadê o nosso infinito agora? Que eu me esqueci, tá aqui. E o infinito, obviamente, não pertence ao intervalo. Né? Tá fora aí. Pobrezinho, né? Olha como sofre. Tá fora. Fica um parênteses ali. Tá? Então esse é o nosso primeiro intervalo. Para valores dentro desse intervalo, essa afirmação aqui é verdadeira. Tá? Que 3x mais 1 é maior ou igual a menos 2. Para valores de x que estão dentro desse intervalo aqui. Mas isso não é tudo, porque essa é uma das condições. Mas eu tenho que atender a essa condição aqui também, que 3x mais 1 tem que ser menor ou igual a 5. Então isso aqui também tem que ser atendido. Não posso me contentar só com aquilo. Então vamos colocar aqui. 3x mais 1 tem que ser menor ou igual a 5 também, ao mesmo tempo. Então tá, eu vou subtrair um dos dois lados, né? Primeira coisa que a gente faz. Então eu vou ficar com 3x, e aqui nesse caso agora é menor ou igual. E 5 menos 1 é 4. Pronto. Aqui já mudou a coisa, porque agora eu divido por 3. Então x igual não, cara. Igual, esquece o igual. Inequação não tem igual. Tá, tem igual aqui numa das condições, mas não um símbolo. Então isso aqui é 4/3. Então, beleza. 4 dividido por 3. Tá aí. Essa é a outra condição que eu também tenho que atender. Então, se eu fosse colocar isso num conjunto, né? O x ele tem que ser menor ou igual a 4/3. Então, menor ou igual, ele pode ir do menos infinito. Então, menos, vamos inserir o infinito aqui. Menos infinito.
valores do menos infinito até chegar em 4/3. 4/3. Dentro desse intervalo que qualquer valor torna esta afirmação verdadeira, tá? Então, qual é toda a minha afirmação? Estou dizendo que o 3x mais 1 ele é maior ou igual a 5 para valores de x, que nesse caso aqui vem do menos infinito até o 4/3. A gente vai verificar isso? Não, não vai não, né? Porque vai dar muito trabalho. Não tem porquê se esforçar tanto assim na vida, tá? Para verificar tudo essas respostas. Já fez isso com equações, a gente já sabe fazer a mesma coisinha, né? Pega um ponto que esteja dentro desse intervalo aqui, testa, isso aqui tem que ser verdadeiro, né? Tem que ter uma solução para isso. E pega um valor que esteja fora desse intervalo, que seria, sei lá, qualquer coisa aqui fora, 5, por exemplo. Tem que tornar isso aqui falso. Será que torna? Se eu escolher o 5, então 3 vezes 5 dá 15, mais 1 dá 16. 16 não é menor do que 5. Não, não é. Primeira possibilidade já foi-se embora. Para x igual a 5. Ele é igual a 5? 16 é igual a 5? Também não. Então, 5 é um valor que está fora do nosso intervalo e ele é para tornar isso aqui falso. E justamente foi o que aconteceu. Um valor que está aqui dentro, 0. Por exemplo, 0 está dentro do nosso intervalo. Então, só vamos dar uma olhadinha rapidinha. Não custa nada, né? Vamos olhar. 3 vezes 0, x igual a 0. Então, isso aqui é 0. Sobra só 1. E 1 é menor do que 5, o que já torna isso aqui, essa afirmação verdadeira. Então, x igual a 0 é uma solução para essa inequação aqui. Que eu teria 1 menor ou igual a 5, e isso é verdadeiro. Essa afirmação é porque é menor ou igual a 5. Sendo verdadeiro uma das duas, acabou. É só o que tu precisa. Não precisa. Nem tem como ser as duas verdadeiras, né? Ou é uma ou é outra. Ou é menor ou é igual. Nesse caso é menor. Então tá aí. Para essa parte a gente pelo menos já sabe. E agora? Bom, agora tu não pode dizer simplesmente que o teu intervalo da solução é esse daqui, ó, por exemplo, do menos 1 até o mais infinito. Por quê? Porque existem valores dentro desse intervalo que vão tornar valores aqui que tornam a primeira parte da tua afirmação que tu tá dizendo aqui verdadeira, mas que vão tornar a segunda parte falsa. Então tu não pode fazer isso. Todos os valores de x que tu substituir aqui dentro do x, né, trocar por x aqui, tem que ser válidos tanto para essa primeira parte aqui, quanto para essa segunda que está dizendo que 3x mais 1 tem que ser menor ou igual a 5. Então, tem que ser válidos para as duas. E como é que tu descobre qual é que é esse teu intervalo? Olha para os dois intervalos que tu conseguiu. Do menos 1 até mais infinito e do menos infinito até 4/3. Então, combinando esses dois, tu chega na tua resposta do intervalo de valores que vai tornar verdadeira as duas afirmações ali, para as duas partes da tua inequação. Como é que a gente faz isso? Bom, tendo o caderno, a gente desenha. Fica muito mais fácil visualizar os intervalos, fica muito mais fácil visualizar o intervalo resultante que daria a resposta. Mas vamos olhar primeiro aqui, tá? Na maneira mais simples aqui, sem fazer o desenho. Olha só, o que está me limitando aqui do lado esquerdo é que ele está dizendo que o valor de x tem que ser maior ou igual a menos 1. Então tem que começar pelo menos 1. No intervalo que a gente tem aqui, ele está dizendo, não, pode começar lá do menos infinito. Qualquer valor que tu pegue do menos infinito para frente, tá tudo bem. E aqui ele está dizendo, não. É do menos 1 em diante. Qualquer valor menor do que isso não funciona para cá, para a primeira parte. Vai tornar essa afirmação falsa. Então, é do menos 1 para frente. Então, tu já pega daí que se esse intervalo está dizendo que tu pode ir do menos infinito para lá, tu vai dizer assim, bom, a resposta, o intervalo que é resultante, eu só posso começar pelo menos 1
e esse valor está dentro tanto do intervalo que obviamente, né, a gente já calculou aqui, quanto está dentro desse daqui, ó, que o menos 1 faz parte desse intervalo. Então é seguro colocar ele aí. Ele é o início da nossa resposta. Não vai ser assim que tu vai olhar, não te preocupa, eu já te mostro como fazer isso daqui. Se tu não assistiu os primeiros vídeos, eu já te mostro. Calma lá, estou fazendo de cabeça aqui porque a vasta maioria dessas questões eu vou ter que fazer assim para não ficar desenhando toda hora, né? Então o que está me limitando aqui na primeira parte, né, é que ele tem que começar no menos 1. Eu já notei que isso é um limitante. E do outro lado, aqui ele está dizendo que não. A partir do menos 1 aqui tu pode ir até mais infinito em paz. Não precisa te preocupar. Fala, opa, qualquer valor do menos 1 em diante é válido. Torna verdadeira a primeira parte. Sim. Então, tá. Só que o segundo ele já te limita aqui. Ele diz, não, não, não. Tu pode vir de menos infinito, pegar qualquer valor de menos infinito até 4/3. Então a combinação desses dois intervalos, para te ter um intervalozinho menor ali, em que todos os valores são válidos para as duas, ou seja, existe uma parte entre os dois intervalos de valores que são comuns, ou seja, que vai tornar tanto uma quanto a outra afirmação verdadeiras. E que vai de menos 1 a 4/3. Agora tu tem que olhar o seguinte, nesse intervalo, o 4/3 faz parte dele. Tá? Aqui o menos 1 eu coloquei como fazendo parte do intervalo, porque no intervalo, no outro de cima lá, ele faz parte. Ele começa no menos 1, mas o x ele é maior ou igual. Ele pode ser o menos 1, não tem problema. E aqui está dizendo que o x tem que ser menor ou igual a 4/3. E o 4/3 está dentro do intervalo inicial aqui, tá? Que aqui vai de menos 1 até infinito, então 4/3 faz parte aqui também, então eu posso pegar esse valor que não vai falhar a primeira parte, não vai tornar a primeira parte da nossa equação falsa, né? Então, muito bem, 4/3 também faz parte, e a notação para escrever isso seria essa. Então essa é a nossa resposta, esse é o conjunto que seria a resposta bonitinha para aquela inequação ali, né? Que é valores de menos 1 até 4/3. Qualquer valor dentro desse intervalo torna as duas partes da nossa inequação verdadeira. Muito bem, muito bem. E agora? Tá, agora esse é o jeito que eu fiz aqui. A gente vai só... Não tem por que olhar no exemplo, né? A gente vai fazer o desenho. Paint. Como é que tu faz no caderno? Eu vou fazer mais algumas vezes depois, não te preocupes. Vamos vir pra cá. O tamanho, grossura da linha. Caco de linha. Acho que assim fica bom. Não, não, não. Tá muito grande. Tá muito grande. Mas primeiro não é essa linha que eu quero. É essa daqui. Então, tu traça 3 linhas que vão representar os intervalos, né? A gente já fez para coisas pequenininhas, agora a gente vai fazer para coisas maiores, tá? Primeira linha do intervalo, daquela primeira parte ali, que vai ser a solução, né, para a primeira parte. Essa aqui para a segunda. E nessa aqui vem a ser a tua resposta. Beleza. Agora, o que tu vai anotar aqui? O que tu achou para os teus intervalos, né? O meu, no início, o primeiro intervalo para a primeira parte da equação, os valores vão de menos 1 até mais infinito. Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou escolher o menos 1 em algum canto. Nossa, aqui parece que está meio grande, né? Vamos ver isso que tem que escolher estrategicamente aqui. Tá? Nossa. Nossa, nossa, nossa. Nossa, 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 ficou grande mesmo, eu queria. Eu não queria um negócio tão fino, mas também desse jeito. Aí já é um absurdo já. Então, vamos botar aqui um risquinho. Aqui é o menos 1. Pronto. Isso aqui se estende até o infinito e além no nosso primeiro conjunto. Esse é o conjunto de solução. Qualquer ponto que eu pegar, incluindo o menos 1, aqui qualquer valor que eu pegar aqui dentro, tá válido, tá bonito. Se eu consigo botar o mais infinito aqui. Nossa, parece que foi atropelado. Tá tosco, tá.
E aqui para indicar que o menos 1 faz parte do intervalo, nesse livro ele usa o colchetes, né? Tu faria aqui o desenho do colchetes. Tosco, para dizer que o menos 1 é um ponto que também é válido pegar. Muito bem, muito bem, muito bem. Então esse é o conjunto de solução da primeira parte, mas não é só isso, né? Que vai aqui mais infinito, não precisava desse sinal de menos, né? É o mais ali. Desenhar, escrever aqui é complicado. Tá, muito bem. E agora o que eu faço? Agora eu olho para o segundo conjunto de solução que eu encontrei da segunda parte. E aqui tu desenhando fica mais fácil de tu chegar na tua resposta aqui, né? De perceber quais pontos em comum tu tem. Às vezes tu não tem pontos em comum. Então, eu tenho menos infinito até 4/3. Então 4/3 eu sei que tá um pouquinho à frente do menos 1 aqui. Então vou colocar já o parênteses aqui. Escrever o 4/3 aqui embaixo. Ou aqui do lado, tá? Ali o parênteses só está indicando que... Nossa. Tá, esse 3 aí também não saiu lá como eu queria, né? É um milagre fazer um 3. Tá aí o meu ponto, 4/3. E aqui é menos infinito. Então, vai até o menos infinito. Beleza. Então tá aí os meus conjuntos. Qualquer coisa entre esses valores aí. E eu só não estou usando coisas coloridas aí porque eu sou daltônico, então não faz muita diferença para mim e eu não tenho como ajudar vocês, né? Vai ficar uns traços meio escroto aí, mas tudo bem. Tá? Então eu tenho meus dois intervalos, todos esses pontos aqui são válidos para a primeira parte da equação e todos esses daqui são válidos para a segunda. Só que se eu quero escolher valores que são válidos para as duas partes, aí tu faz o quê? Nossa... é que assim, ó, tu deveria fazer um tracejado aqui retinho. Aqui, que vem lá do menos 1, que pega a parte de cima para te entender. Aqui embaixo, vem pra cá, vai tracejando, bonito, chegou aqui. E aqui o outro, do 4, 4/3, né? Nossa, um eu fiz reto, outro fiz tudo torto, mas beleza. Então esse pedaço aqui, ó, eles têm em comum nos dois conjuntos. Ó. Tu consegue perceber que esse pequeno pedaço aqui faz parte tanto do conjunto de cima quanto desse conjunto aqui do meio. Conjunto de solução, né? O intervalo, desculpa, faz parte do intervalo ali. Então todos esses pontos aí, esses valores, fazem parte dos dois. O que significa? Que qualquer valor desses vai tornar as duas partes verdadeiras. E qualquer valor fora desse intervalo aqui, aí tu vai tornar uma das partes falsas. Se tu pegar valores menores do que menos 1, a primeira parte da tua inequação vai ser falsa. Se tu pegar valores acima de 4/3, maiores, né? A segunda parte da tua inequação vai ser falsa. Na verdade, a segunda parte vai ser falsa e a primeira vai ser verdadeira. Então, nesse pequeno espacinho aqui, esses valores tornam a tua inequação verdadeira, as duas partes dela. Então, os pontos são menos 1, menos 1, e tu anota, né, os extremos do teu intervalo, e 4/3. E fica feio, mas dá para escrever. Então tá aí, esse é o nosso intervalo, que é a solução da nossa inequação. Esses dois pontos aqui fazem parte do intervalo, então tu teria que fazer o colchetes aqui, né? De uma maneira bem estranha, pelo menos para responder para esse livro. E ficaria desse jeito, mais ou menos. E a tua orientação, tu deveria fazer as setinhas aqui, né? Indicando que aqui é a tua parte positiva da tua reta, né? Então, crescente para cá. Só fazer por nada, porque eu já vou fechar isso daqui. Mas então fica assim, menos 1 até 4/3. E é esse tipo de desenho que tu tem que fazer no teu caderno.
Eu estou fazendo este desenho porque eu tinha dificuldades com isso também. Então eu espero estar ajudando. E acredite, eu estou fazendo muito melhor do que foi a primeira parte, né? Quando eu comecei a resolver o livro lá, o inicial, que a gente vai voltar para ele depois de terminar funções nesse livro aqui. Nossa, o jeito como eu resolvi as questões já estava muito mais tosco. Aqui já está muito melhor, isso aqui está lindo, cara, lindíssimo, aqui, ó, dá perfeito para te entender comparado com o início. Mas enfim, é o que espero, eu espero que tu faça no teu caderno desse jeito aqui. Vamos olhar para a solução, né? Daí eu tô falando muito, chega na hora aqui e a minha resposta tá errada. Então aqui ele isola, ele já faz tudo ao mesmo tempo, né? Ele não separa em dois, o menino ela é bom. E aí a resposta já sai pronta, né? Não me disse que não era menor ou igual. Copiei errado desde o começo, ó. Menor. Faz alguma diferença? Ah, não. Fazer, dividir em duas partes, resolver, ou fazer do jeito que ele fez, ele faz alguma diferença? E aqui do sinal, não, é o sinal, é só botar um sinal desse jeito. Vai mudar os conjuntos, obviamente. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui só pra... É 3x mais 1 menor do que 5. Não é mesmo? Então fica 3x menor do que 4. E x tem que ser menor do que 4 terços. O que isso influencia aqui? Influencia que o 4 terços não faz parte do intervalo, porque o x tem que ser menor do que ele, não pode ser igual a ele, quando a gente vai olhar o final do intervalo aqui também, né? O 4 terços não faz parte. Bom, se eu escolher 4 terços como valor para o x, não vai tornar isso aqui verdadeiro. Então é isso, só um errinho aqui, básico, mas de resto o raciocínio é o mesmo, tá? Aqui, em vez dele separar em duas e isolar para as duas partes separadamente, ele fez tudo junto, isolou o x aqui, isso tá bom. E ele chegou na resposta bonitinho. X tem que ser maior ou igual a menos 1 e x tem que ser menor do que 4 terços. A gente teve um pouco mais de trabalho. E aqui a gente tem um intervalo resultante dessa forma. Tá? As duas formas são legítimas de resolver a questão, tanto a minha, que eu separei em duas partes ali, e olhei, daí tu teria o gráfico teria os 3 intervalos, né? Farei as 3 retinhas ali, botaria os valores, daí tu vê o que tem em comum. Nesse caso ele fez tudo direto, provavelmente em outro exercício ele vai fazer separado, ou esse é o método, né, dele resolver, mas enfim, tá aqui, ó, a resposta é menos 1, e 4 terços aí, é os extremos do intervalo, o menos 1 tá incluso, que foi o que a gente viu, e aqui o 4 terços que eu mudei, né, porque eu vi que era só menor, não era menor igual, então ele não tá junto no intervalo. Ok, tudo bem. Temos um exemplo aqui, e esse exemplo não, essa questãozinha a gente vai resolver no mesmo molde dessa daqui. Não vamos separar em duas partes, porque essa coisa de separar em duas partes é coisa do livro que eu já resolvi, né? Que eu já resolvi, não, que eu tava resolvendo. Então, a maioria dos livros, os primeiros exemplos tu vê para fazer do jeito que eu fiz o desenho para vocês lá e tudo mais. A maioria deles, foi por isso que eu fiz daquele jeito. Então, não me culpem, só. É isso aí. Na verdade, se tu olhar as questões que eu já resolvi, né, nos primeiros vídeos, tu vai ver que foi assim também. Os exemplos lá e as questões, tudo tu fazia os desenhos e tudo mais. Então, bom, aqui eu tenho o que? Menos 8 menor que 5x. E para botar esses valores na descrição do vídeo, eu não posso usar os símbolos de menor e maior. Eu tenho que apagar tudo. Ele não aceita tu postar a descrição com esses dois símbolos aí. Não sei porquê, mas não aceita. 5x menos 3, isso aqui tem que ser menor ou igual a 12. Muito bem. Vamos fazer do jeito que ele quer, né?
Aqui eu teria que copiar alguma coisa. Não sei. Ctrl C. Acho que fazendo tudo ao mesmo tempo. Se eu somar 3 aqui, eu tenho que somar em todos, né? Acho que é isso, se a gente for olhar o exemplo que ele fez, que eu não estou acostumado a trabalhar com um troço desse tipo aqui, mas se tu subtrair, tu tem que subtrair nos 3 lugares ali. Se somar, vai ter que ser a mesma coisa. Tranquilo, então vou somar 3 em tudo que é canto aí, todos os termos, tá? Então vai ficar menos 8 mais 3 dá menos 5. E 12 mais 3 dá 15. Que número bonito! É um número bonito. Agora eu vou dividir tudo por 5. Desse jeito aqui torna realmente a solução de algumas questões muito mais rápida e muito mais simples, né? Muito mais agradável de fazer, porque aqui já sai direto os valores do intervalo, né? O x vai estar entre... aí agora quando eu dividir por menos 5, eu vou ficar com o quê? Vamos botar aqui, eu copio de novo, só para não ter que estar inserindo o símbolo. Tá, menos 5, eu vou dividir tudo por 5. Então aqui vai dar 1. Aqui fica o x. E aqui 15 dividido por 5 dá 3. Então o x tem que ser maior do que menos 1 e menor ou igual a 3. Que é bem mais agradável de fazer do que tu ter que resolver por partes, né? Fazer um pedaço de cada vez, depois somar, né? Ver o que tem em comum nos intervalos, se tem valores que são comuns aos dois. Enfim, tá aqui, tá pronto. Então a gente só tem que escrever que o intervalo, né? Se a gente botar em notação de intervalo, vai de menos 1, e não faz parte dele, até 3. E o 3 faz parte do intervalo. Então, essa seria a resposta em notação de intervalo. E a resposta tá aqui, né? Então, beleza. E a cadeirinha velha chorando, né, cara? Vamos ver a resposta da 8. Aqui ele fez o desenho. Vai de menos 1. Não está incluso no intervalo, não pertence ao intervalo. E aqui até o 3 que pertence. Então, menos 1 e 3. Foi isso que eu botei? Foi. Então, tá aí. Muito mais simples, realmente. Aplicação de inequações. Textinho, aí já ferrou com nós. Nós não é da leitura. Nós é de ver os numerozinhos e fazer as continhas. Mas ler, não. Nós tem problemas de entender a leitura, né? Entender e interpretar os textos. Resolvendo uma inequação composta em uma aplicação, né? Então a Beth recebeu grades 87, 82, 96% e 79% no seu último nos seus últimos 4 testes de álgebra. Para se graduar com honras, ela precisa de um último B no curso. Eita! E o B significa quanto? The grade 2, ela precisa fazer um quinto teste e conseguir um B no curso. Assuma que os testes são Haig-TED, são avaliados de maneira igual e que para conseguir um B de média ela precisa obter 80% de nota, tem que entre 80% mais menos de 90%. E coisa bonita, coisa bela. Então 96% seria um A? Deve ser, sei lá. Então ela tirou 2 Bs, um A, estou supondo, e um C, 79%, não chega a dar 80%.
Nos seus 4 testes de álgebra, para se graduar com honras, ela precisa de um B no curso, tá? Então, a soma disso daí, a divisão por 5, deveria dar 80. Eu tô olhando, vocês estão ela tá entediado aí, falar, mas temos a solução aí embaixo, é só tu ler. Não, carinha, não faça isso. Se tu acha que tu tem condições de resolver o exemplo, tenta resolver o exemplo. Ah, mas eu vou ter outras questões depois. Sim, mas a primeira, porque a primeira tentativa é a que é a mais prazerosa. As outras, aí tu já vai mais ou menos saber o que tu precisa fazer. Mas nessa primeira, se tu tem intuição de que tu sabe como chegar na resposta, tente resolver a porcaria sem olhar a solução. Então o que eu sei aqui? Vamos lá. No final das contas, se isso daí vai ser somado, então vão ser 5 notas, né? Eu tenho 87, 82. Vou botar aqui 87. Esquece a porcentagem, tá? 82. Depois o cara fala esquece, mas daí precisava considerar, mas vamos lá. 87, 82. Quanto é que é os outros? 96 e 79. 96 mais 79 mais x. Isso tem que ser igual. Isso, tá. E isso tudo dividido por 5. Considerando isso, né? Vamos considerar que elas têm o mesmo peso, todas essas notas, e no final tem que ficar com 80 para conseguir se graduar. Isso aí tá dividido por 5. Cadê meu 5? Tá aí. Tudo isso tem que ser igual a 80. Ah, mas cadê as inequações? Não sei, eu só tô anotando. Calma. Calma, meu amor, calma. Só estou fazendo anotações. Essa é a primeira informação que eu tenho aqui. O que eu tenho mais? Que x ele tem que estar entre 80, ele tem que ser maior do que 80 e menor do que 90. Maior ou igual a 80 e menor do que 90. Então daqui eu vou tirar um valor de x. Aqui eu tiraria um valor de x para dar 80. Mas não é isso que eu quero, né? Isso seria uma limitação. Que coisa bela. Tá, vamos calcular isso aqui primeiro. Então tá dividido por 5, né? Multiplicar por 5, né? É isso aí. Então, eu vou ter que somar, né? Que coisa. Primeiro soma aquelas notas ali. 87 mais 82 mais 96 mais 79. 96, 79. 344. Então aqui eu tenho 344 mais x. Isso dividido por 5. Tá bom. Tá, essa é a primeira parte. Tá. Então o x tem que estar aí, beleza? Então essa é a nossa primeira partezinha. 344 mais x dividido por 5. Isso daí, aqui eu estaria calculando só para 80, tá? Eu estaria encontrando o valor de x para o qual essa igualdade, essa afirmação é verdadeira, né? Que tudo isso daqui é igual a 80. Então eu estaria procurando um valor de x para isso. Mas não é só isso. Eu posso tirar entre 80, maior do que 80 e menor do que 90. Maior ou igual a 80. Então, o resultado disso daqui, só desse pedaço, esquece 80, o resultado só desse pedaço. Isso aqui pode ser maior ou igual a 80 ou menor do que 90. X pode assumir valores nesse intervalo todo aí. Então é isso que a gente vai escrever. Então,
eu tenho 80 aqui. E essa coisa, cadê? Pode ser, então isso tudo, esquece essa parte do que tem que ser igual a 80, não, ele não precisa assumir só esse valor, ele pode variar, tem um pouco mais de flexibilidade. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a 80, mas também tem que ser menor do que 90. Porque ela precisa... Não, mas calma, porque eu posso ter lido mal. Eu posso ter lido mal. Posso. Vamos ver aqui. Assuma que os testes eles vão ser calculados, o peso da nota vai ser igual, tá? E que para obter um B, uma média B, os testes precisam estar entre 80% mais ser menor do que 90%. Então, a soma das 5 notas vai ter que dar algo que está entre 80%, ali maior ou igual, e menor do que 90%. Então tá beleza. Então, estamos no caminho certo. Meio perdidos, mas estamos no caminho certo. Então tá vendo? Eu comecei meio perdido, só anotando as coisas. Aí me dei conta que isso daqui vai estar no meio da inequação. E assim a gente segue. Por isso que eu digo que tem esse problema assim da pessoa olhar para a questão e falar, cara, eu não sei fazer. Não me veio a ideia ainda. E ela para e fica olhando a folha de caderno. Ela não anota, ela não tenta escrever nada, ela simplesmente fica olhando e fala, não, eu li o enunciado, mas testes, porcentagem, notas, cadê a inequação aí? Não tô vendo. Tá vendo? E aí fica. E passa o tempo e a pessoa desiste. E é o que acontece com a maioria, que é o que acontecia comigo também, né? Mas essa maioria é a maioria que tem dificuldade em matemática, tá? Então aqui é 90. Então vamos botar 90. Pronto. E as porcentagens? Eu não vou estar botando símbolo de porcentagem aqui, tá? Não tem porquê. Muito gasto de símbolos aí. Então, primeira coisa, eu quero me livrar desse divisor aqui, né? Para começar a isolar o x. Então a gente vai multiplicar essas três partes aqui por 5. Então, 5 vezes 8 é 40. E bota mais um zero aí. Como todo mundo já está bem acostumado a fazer, né? Eu espero que ao olhar que isso aqui é 8 vezes 10, e aí primeiro tu multiplica 5 vezes 8, para depois multiplicar pelo 10, que é só botar um zero na frente. Isso aí. E agora? Agora eu fiquei com 344 mais x. Isso tem que ser menor. Cadê o menor? Tá aqui. Isso tem que ser menor do que 5 vezes 9, 45. E põe mais um zero, 450. E agora subtrai 344 em nas três partes aqui, né? Tu vai fazer aqui, né, no meio. Tu tem que fazer nos outros dois lugares também a mesma coisa. Então 400 menos 344 dá 56. 344 mais 6 é 350. 400, é isso aí. 56. Isso tem que ser menor ou igual a x, que tem que ser menor do que 450 menos 344. Se fosse 400 daria 56. Bota mais 50 aí, que é o que vai sobrar também. 106. Pronto. 450. E esses aí são os valores. Então, x tem que ser maior ou igual a 56%, o que não está me agradando. 56% é uma folga grande, cara. Por que ele pode tirar uma nota tão baixa assim no quinto teste? 56% é muito baixo, cara.
Aqui 87, 82 dá 9 de sobra, de folga, vamos dizer assim, para usar na nota do X aqui. Dá 9 de folga. Esse 6 daria 15 a mais, 15 pontos, se estiver considerando que tu teria de folga e não, aqui não fica 6, aqui é 16. Então 16 mais 7 dá 23. Quer dizer, 18, 20, 25. Né? 13, 25. Então aqui teria já 25 pontos de sobra e ficaria as 3 notas com 80. E aqui tá faltando, hein? Não, para 80 faltam. Então teria 24 pontos de sobra aqui. E se eu tirasse o X dele para dar 80, 56 mais 24, 60, com 56% já na última prova de aproveitamento já ficaria na soma geral aqui com 5 de 80, né? E daí dividido por 5 daria os 80. Muito bem, parabéns para você. E esse 106, 106 de aproveitamento, esse rapaz é um rapaz, é uma moça, nem lembro. Mas daí teria que, seria um esforço colossal. Enfim, vamos botar a porcentagem agora. Tá aí os valores, tá? Em que o X pode assumir. Vamos considerar que abaixo de até 100 por 100 é o limite, né, que ele ia conseguir ter pro X, né, de aproveitamento na prova lá, 100%. Vamos ver. É possível para a Beth conseguir lá um A no curso se o A requer uma média de 90 ou maior que 90? 90, meu bem. Será que é possível? Vamos ver. Essa é a letra A, né? Então vamos dar uma olhada na A, ver se a gente acertou pelo menos a A. Depois a gente passa para B. Então tá aqui, mesmo raciocínio que eu segui. 87, 82, somou, divide por 5. Para conseguir um B, a Beth requer que a média dela e dos testes seja maior ou igual a 80, menor que 90. Foi o raciocínio que a gente chegou. Isso aqui é a parte verbal, o modelo verbal, ou seja, o que tu deveria estar falando antes de começar a escrever, né? Então tá aqui, foi o que a gente fez, a gente acertou as continhas. Aí a gente vai ter que ir para a próxima página para descobrir. Nossa, é bem grandinho esse exemplo, hein? Tá aí, o X, esse valor pode estar entre 56, maior ou igual a 56 e menor do que 106, só que a gente viu que acima de 100, né, como é que tu vai... Enfim, não vou discutir. E aqui acho que é a segunda parte. Aí, beleza. Aqui, não, ainda continua sendo a resposta. O B começa ali. Para conseguir um B no curso, a Beth precisa de um score, de uma nota lá, de 56%, mas menor do que 106%. Tá bom. Se realisticamente, tá, a nota dela estaria entre esse score, essa pontuação, sei lá, estaria entre 56% e 100%, seria o máximo, 100%. Por causa da grade, acima de 100% não é possível. Tá bom, então aqui está um 106, mas a gente interpretou já isso daí. Legal, estamos felizes com isso. Vamos voltar para B, né? Que é só voltar para trás. Só voltar. Vamos voltar para frente, então, só para contrariar, tá? É possível para ela conseguir um A? E meu raciocínio tá incrível, né? Eu olhei e falei, 90 para cima acho que consegue um A. Então tá aí. Um A requer uma média de 90 para cima, ou maior, né? De 90 a 100%. Eu não sabia disso, eu não sabia desse negócio de pontuação. Eu ficava, né? O cara tirou um B, tirou um C. Falei,
Mas baseado no quê? Agora a gente sabe. Como é que é feito? Porqueira. O que? Não sei. A cadeira também não. A, B, C, F. Será que é um jeito bom de calcular? Isso é diferente, né, gente? Eu que nem na universidade, ou pelo menos no meu ensino médio também, usava pontuação de 0 a 10. Aí tu dizer, eu tirei 7,5, isso ia ser o que? Um C? Se o B é de 80 até 90, o C seria, seguindo essa lógica, né? Seria dos 70 a 80 de aproveitamento, 70% de aproveitamento, até 80, até menor do que 80, né? Então fica com C. Tá bom, é um jeito de avaliar os aluninhos. Muito legal. É possível para a Beth conseguir o A ali? Vamos ver. Bom, a média, ou seja, isso daqui, ó, essa soma dividido por 5, agora ao invés para ela conseguir o A, né? Deixa eu colocar a letra B. Acabou minhas linhas, daí não tem, né? Vamos puxar aqui. Pronto. Coloca B aqui. Vamos lá. Aqui muda um pouco, né? Eu vou copiar porque o modelo é o mesmo, tá? O que muda aqui? O que muda é que agora tem que ser maior do que 90, maior ou igual a 90, o valor dessa soma de 344x dividido por 5 aí, e menor ou igual a 100, né? Maior do que 90 e menor ou igual a 100. Menor do que 100 não, pode ser menor ou igual, não tem por que ser menor só. Pode ser 100? Pode. Não assim, né, meu bem? Não desse jeito, pô. Isso que eu não gostei, eu inseri os símbolos aqui e a porcaria eles vieram um virar de bunda pro outro. Eu gostava com a boquinha um virado pro outro. Mas tá bom. Paciência. Depois eu mudo isso também. Tá, e agora mesma coisa que a gente fez antes. Só que aí eu vou deixar 100 aqui porque 100%. Não tem por que mais do que isso, né? Não vai conseguir obter uma nota maior do que 100 aí. Então, multiplicar os dois lados, todos os termos aí por 5, tá? Para me livrar dessa divisão. Então 5 vezes 9, 45, como a gente já está acostumado a ver. Mas não assim, né, meu bem? Não assim. Aqui 45 e o 45 e bota o 0, né? Vezes o 10 aí. 450. 90 vezes 5. E agora? Daqui sobrou 344 mais x. Isso tem que ser menor ou igual também a 500, que seria 5 vezes 100. Só bota 2 zeros na frente do 5 e acabou-se. Agora subtrai dos dois lados, aí o 344, 450 menos 344 dá 106, né? 106. Então x tem que ser maior do que 106 ou x menor do que 56 para 400, 156. Então, se eu botar as porcentagens aqui, se a gente olhar, eu disse, se eu colocar as porcentagens, pronto, o valor aqui do x, ou seja, da última prova dela, teria que estar, no mínimo, teria que ser 106%, o que não vai acontecer. Aproveitamento além dos 100% não tem, né? Se a tua prova, o máximo que tu vai ter é tu acertar todas as questões, tu teria, sei lá, um aproveitamento de 100%, né? Acertou tudo, bacana, parabéns. Então tu nunca vai bater isso daí. E acima disso esquece, né? 156%. De 106 a 156, não esquece. Então não. A resposta é não, ela não consegue um A. Que pena, que tristeza. Ninguém mandou.
Também. Tá me lembrando de mim, né? Eu era sempre um C ali, se eu tivesse certo o meu raciocínio, então o C fica ali na média, né? No 7 eu sempre era por ali. Às vezes era pior, muito pior, dependendo da matéria, mas a maioria das matérias ficava nessa média aí. No 7. Tudo só pra passar. Se possível, vamos ver. Tá resolvendo. Ué, por que ele separou aqui? Ficou muito grande, menino. O que tu fez? Tá, é que aqui fica mais fácil, né? Só tem que ser maior igual a 90. Eu que compliquei. Desculpe-me, eu que compliquei a vida. Não precisava ter aquela parte de menor do que 100. Menor igual a 100. Não precisava colocar maior igual a 90. X tem que ser maior igual a 106. Isso não vai acontecer, né? Isso é possível para a Beth conseguir um A no curso. Isso não é possível, acho que no caso, né? Por causa que ela não consegue um score maior, um score de 106% no último teste dela. Isso é impossível conseguir algo acima de 100%. Então tá bom. Muito bem, parabéns para ela aí. Descobriu que a vida não é tão simples assim e não dá para resolver tudo de última hora. Então aqui a gente tem uma pra praticar. Por que tu tirou o zoom? Cara, eu não vou entender, eu não consigo compreender o desgraçado que programa os atalhos aqui, as coisas que tu faz, né? Qualquer coisinha eu apertei, eu só ia mudar aqui a posição ali do texto e o miserável diminui o zoom. Porque sim. Então, agora que eu já reclamei por um produto que eu paguei por ele, então vamos continuar. Eu me sinto muito feliz em poder reclamar por algo que agora eu tô pagando, né? 10, 15 anos usando Windows com a versão não oficial de ativação. Pela primeira vez estou pagando por uma chave de ativação dessa porcaria. Então eu posso reclamar, me sinto no direito e no dever de reclamar, inclusive. James é um salesman, um vendedor que trabalha com comissão. Seu salário varia de mês para mês. Pois é. O de muita gente, meu amigo. Tem gente que nem trabalha com comissão. A qualificação for to qualify for automobile loan is monthly salary must average less than 2.100 por 6 meses. Salário foi past 5 months bem 1.800 for automóveis loan. His monthly salary must average dos list 2.100 por 6 meses, tá? Essa seria a média do salário dele nos últimos 6 meses. Os seus salários para os últimos 5 meses foram de 1.800, 2.300, 1.500, 2.200 e 2.800. Qual a monta nito ganhar para no seu último mês for the loan? Puta, esse loan aqui me quebrou, cara. Vamos lá, paciência e calma. Estamos com todo o tempo do mundo, todinho ele. Se não falta luz, nós temos todo o tempo do mundo. O que eu vou fazer? Eu vou usar o DeepSeek. Eu botei o DeepSeek, eu não creio que eu coloquei. Não, Gemini. Você. Vamos lá. Eu traduzo, eu sou desse tempo. Traduza pra mim, rapaz. Se eu não entendi, traduza.
Do qualify. Qualify com F, com T. For N automobile Loan. Loan, não sei se é venda, é uma coisa assim. Deve ser um porcaria. Tá brincando que saiu fora aqui. Isso é uma porcaria mesmo. Loan is. Por isso que eu não assino essas coisas. Month. Tem um L aí. Pode ser que faça falta no final se a gente não colocar. Salary. Nossa. Salary must average at least 2.100 por 6 meses. 6 months. Acho que é assim. Acho que é months, não sei. Acho que é. Exato. His salaries for the past 5 meses have been 1.800 vírgula 2.300 vírgula 1.500 vírgula 2.200 vírgula o que, cara? 2.800. E aí, acabou as vírgulas, acabou. Bota um ponto agora. Watch. Escrevi bem certinho. Watch, assim. Amount. 2 he need to earn in the last. Nossa. Tava ruim, aí piorou bastante. In the last month. To qualify. Eu quero saber o que é isso, cara. Qualify for the loan. Traduza, meu bem, traduza. Para se qualificar para um empréstimo de automóvel, seu salário mensal deve ter uma média de pelo menos 2.100 nos últimos 6 meses. Seus salários nos últimos 5 meses foram... Qual o valor ele precisa ganhar no último mês para se qualificar para o empréstimo? Tá, mas... Calma lá, meu amor, vamos com calma aí, porque pera, mas o que isso tem que ver com inequação? Me diz, eu tô perdido. Porque isso aqui pra mim é só somar o salário. Não, eu entendi quase tudo que tava escrito ali, mas eu fiquei, mas inequação aonde daí? Mas se qualificar para o empréstimo, então loan é empréstimo. Loan, para o empréstimo de automóvel, automóvel loan. Seu salário mensal deve ter uma média de pelo menos 2.100 nos últimos 6 meses. E aí então os salários do
cara, e da onde é que eu vou, onde é que eu vou precisar de porcaria de inequação nisso daqui? Eu só quero saber isso, porque isso daqui 2.800 mais 1.500 mais 2.200 mais 2.800, isso mais x, tá? Tem um x ali. Mas isso aí mais o x dividido por 6 tem que ser igual a aquela porcaria lá já até decepcionado com essa questão aqui. Ou eu não entendi ela, mas isso aqui na média aí, isso aqui dividido por 6. Ai, vai tomar no rabo. 2.100, né? A média do salário no mínimo. Tu vai me dizer então que em vez de colocar igual aqui, eu deveria colocar maior igual. E aí eu tô usando tô resolvendo uma inequação, porque veja, ele pergunta, né, qual deveria que ele precisa ganhar no último mês para se qualificar aí para fazer o empréstimo. Quanto que ele deveria ganhar no último mês? Pode dizer, tem que ser maior ou igual, tá certo, tá. A resposta fica mais adequada se tu botar maior ou igual. Parabéns. Ai, que frescura, cara. Beleza, é uma inequação. Então, esse valor aqui, essa soma dividido por 6 dos salários dele, isso aqui tem que ser maior ou igual a 2.100, tá? Bacana, muito parabéns, tá aí, maior ou igual. Vamos ver se a calculadora faz essa primeira parte para nós. 1.800, 2.300, 1.500, 1.800, 2.300, 500, 2.200, 2.800, 2.200, 2.800, beleza. Só tô conferindo para não perder tempo, né? É uma miséria perder tempo. 10.600. Será que ele fez a soma certa? Eu não sei e nem vou discutir muito. Então eu tenho 10.600 mais x dividido por 6. Isso tem que ser maior ou igual. Vamos colocar o maior ou igual aqui a 2.100. Pronto. É isso. Uma beleza. Então, 6 vezes isso daí. Multiplico por 6 dos dois lados, obviamente. Eu vou ficar com 10.600 mais x, que tem que ser maior ou igual a quem? 2.100 multiplicado por 6. 2.000 por 6 dá 12.000. É o que parece. 12.000. E 6 vezes 100 dá 600. Então, 12.600. Olha só, a gente não precisou da calculadora. Menos 10.600, que agora eu vou subtrair dos dois lados aí. 10.600, eu vou ficar só com x. E agora no final eu resolvo copiar aqui o símbolo para inserir ele mais rapidamente. Então 12.600 menos 10.600, isso é 2.000. Então o meu x tem que ser maior ou igual a 2.000 dólares. Meninos bobinhos, vamos lá. 2.000, e aí aqui, como eu vou representar dinheiros, eu ponho uma vírgula aqui, ponto 00.
Então o salário do último mês dele tem que ser maior ou igual a $2.000 para ele conseguir fazer o empréstimo do carro. Vamos lá, vamos verificar se está certo. James salary must be at least, tem que ser no mínimo, eu acho, $2.000. Então é isso. Muito bem, fizemos a questão, fizemos essa outra questão aqui da BET. A BET, já aprendemos como é que funciona o sistema de notas lá, né? Esse A, B, C, essas porcarias. Nossa, mas o C é 7. O D deve ficar entre uns 6 e 7, né? O E ficaria no 5. Agora dá pra entender porque nos filmes lá o cara tira um F. Um F tá nos 4 pontos ali, pouco, né? Se fosse pra nós, nossa realidade, é um 4,2 no semestre ou numa prova, uma coisa. Um F não é uma coisa muito agradável de ver numa prova. E tinha aquele F mais, F menos, né? Tinha um A mais, A menos. O que será que isso significa? Talvez o A mais indica que tu, sei lá, tirou 100%. Depois eu dou uma olhada nessas pontuações. Eu tô perdendo tempo divagando com coisa que não tem nada a ver com o trabalho que a gente tá fazendo aqui. E temos o exemplo 7, temos a questão 10 para treinar. E temos que podemos deixar para o próximo vídeo para a gente continuar resolvendo isso daqui. Senão eu vou ficar divagando muito aqui. Então, muito obrigado pela companhia e a gente se encontra por aí.